Não me deixe! A súplica ecoou no silêncio opressivo de seus aposentos, arrancando Cailan do sono com um espasmo violento. O suor frio cobria sua testa e seu peito ardia com uma dor fantasma, uma ausência que pesava mais que a coroa em sua cabeça. As sedas de Damasco, que deveriam ser um consolo, pareciam geladas contra sua pele febril. Eram 5 anos. 5 anos desde que o rosto dela o assombrava pela primeira vez em seus sonhos. Uma miragem de cabelos escuros, como a noite do deserto, e olhos que continham a promessa de uma verdade que ele nunca conhecera. Ele se sentou na cama, o coração martelando contra as costelas, e o cheiro de jasmim e chuva, que só existia em sua mente, se dissipou na opulência vazia do quarto. O poder de um sultão era inútil contra a agonia de acordar sozinho. O que você faria se vivesse assombrado por um fantasma que parece mais real que sua própria vida? Se você já sentiu algo parecido, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nessa busca. E se quiser acompanhar essa jornada até o fim, inscreva-se no canal. Amanhã, no entanto, não esperava por corações atormentados. 2 horas após o amanhecer, Cailan já estava em sua sala de conselho, o peso das vestes cerimoniais, uma armadura contra o mundo. O mármore polido sob seus pés era frio, assim como os olhares calculistas de seus ministros. Diante dele, Fares, o grão-vizir, um homem cuja lealdade era tão antiga quanto as muralhas do palácio, desenrolou 3 pergaminhos com uma solenidade irritante. Neles, os nomes de princesas estrangeiras brilhavam em tinta dourada, cada um representando uma aliança, uma promessa de estabilidade. Cailan sentiu sua bússola interna, aquele instinto aguçado para a verdade, recuar com uma repulsa física. Cada nome era uma mentira bem embalada. Uma performance ensaiada de virtude. Ele ergueu a mão, um gesto sutil, mas que silenciou a sala instantaneamente. Seus olhos, cansados da farsa, encontraram os de Fares. Nenhuma delas. Sua voz soou baixa, mas com a ressonância do poder absoluto, cortando o ar pesado como uma lâmina. Majestade, o reino precisa de uma rainha. As alianças com o norte são frágeis, insistiu Fares, sua voz uma mistura de súplica e dever. Ele era mais que um conselheiro. Era a figura paterna que Cailan nunca teve, mas agora representava a gaiola dourada que o sufocava. Cailan se levantou, caminhando até a grande janela que dava para os jardins impecáveis do palácio. E eu preciso de ar para respirar, Fares. Preciso de verdade, ele respondeu, sua voz carregada de uma frustração contida por anos. Você me pede para acorrentar a Shara e minha alma a uma promessa vazia. A uma mulher que me amará pelo título e me oferecerá herdeiros com a mesma paixão com que escolhe joias. Ele se virou e, pela primeira vez, a máscara de sultão caiu, revelando o homem por baixo. Eu não posso me acorrentar a uma mentira quando sei, em cada fibra do meu ser, que a verdade existe. A mulher que eu vi em meus sonhos é real, e eu só me casarei quando a encontrar. O dia se arrastou sob o peso daquela declaração. A recusa de Cailan deixou uma tensão palpável no ar do palácio. Um silêncio que nem os sussurros da corte ousavam quebrar. Mas enquanto o sol da tarde banhava as torres em ouro líquido, algo mudou. Cailan sentiu primeiro como um formigamento na base da nuca. Uma eletricidade sutil que parecia percorrer as paredes de pedra. O ar, antes pesado, agora vibrava com uma expectativa desconhecida. Ele estava revisando decretos comerciais, mas as palavras se tornaram borrões sem sentido. Seu instinto, sua bússola interna, apontava para algo novo, uma presença que acabara de cruzar os portões do palácio. Foi naquele exato instante que Fares entrou, sua expressão resignada.
Apenas um assunto menor, Majestade, disse ele, quase como uma nota de rodapé para o dia. A nova serva para os estábulos chegou, uma órfã. A palavra estábulos ressoou em Kailan com uma clareza cruel e devastadora. Um puxão inexplicável em seu peito, como a corda de um instrumento há muito silencioso que, de repente, fora tocada. Os portões de bronze do palácio de Ashara se abriram não como um convite, mas como as mandíbulas de uma fera dourada, pronta para engolir Elara por inteiro. Aos 19 anos, ela sentiu o peso de cada pedra polida, de cada tapeçaria tecida com fios de ouro, como um julgamento silencioso sobre suas roupas simples e suas mãos calejadas de trabalho. O ar aqui dentro era diferente, pesado com o cheiro de incenso de sândalo e o eco distante de conversas sussurradas. Um mundo tão alienígena para ela quanto a superfície da lua. Cada passo que dava sobre o mármore frio era um ato de desafio contra a voz em sua cabeça, a voz de sua madrasta, Zaida, que sempre lhe dissera que ela era invisível, nascida para servir nas sombras. A opulência do lugar não a deslumbrava, ela a sufocava, fazendo com que o desejo por um campo aberto e o cheiro de terra molhada se tornasse uma dor física, uma saudade aguda e cortante em seu peito. Esta grandiosidade era apenas uma parada temporária, uma antessala para sua verdadeira prisão. Faltavam apenas 6 semanas. 6 semanas até que ela fosse entregue a um homem que mal conhecia. Um comerciante rico e muito mais velho, cuja mão em seu dote fora o preço da liberdade de sua madrasta. A união fora selada pelas famílias, uma transação comercial onde ela era o bem mais valioso e, ao mesmo tempo, o mais impotente. Este emprego nos estábulos reais era sua última barganha, um breve fôlego de ar antes que as portas de sua vida se fechassem para sempre. Uma parte dela, a parte domada pelo medo e pela resignação, aceitava seu destino com uma calma sombria. Mas outra parte, uma chama teimosa e secreta, ardia com um desejo desesperado por algo mais, por uma escolha, por um único momento em que sua vida lhe pertencesse de verdade, antes de se tornar propriedade de outro. Sua função era cuidar dos cavalos, um refúgio que Elara abraçou com um alívio quase doloroso. Os animais não julgavam suas roupas ou sua linhagem. Nos estábulos, longe do brilho opressor do palácio, ela podia respirar. Foi lá que conheceu Rayyan, o garanhão negro do sultão, uma criatura de fúria e fogo que a maioria dos servos temia. Enquanto outros se aproximavam com cautela e chicotes, Elara simplesmente parou diante de sua baia e começou a cantarolar uma melodia suave, uma canção sem palavras que sua mãe lhe ensinara. O cavalo, que bufava e batia as patas, parou. Seus olhos negros e inteligentes focaram nela. Lentamente, ele esticou o pescoço sobre a porta da baia, permitindo que a mão dela, antes trêmula, tocasse seu focinho. Um velho tratador, observando das sombras, balançou a cabeça. Um misto de espanto e admiração estampado em seu rosto enrugado. "Cuidado, menina!" O velho tratador, cujo nome era Jamal, disse mais tarde, sua voz um sussurro rouco. "Esse cavalo tem a alma de seu mestre. Ele só se curva à mão que entende sua solidão." A menção ao sultão fez um arrepio percorrer a espinha de Elara, uma sensação que não era inteiramente de medo. Jamal falou de Kellan Alzaran não como um homem, mas como uma lenda viva, o mais poderoso soberano que Ashara já conhecera, o mais temido estrategista e o mais desesperadamente solitário dos homens. Ele o descreveu como alguém que carregava o peso do mundo em seus ombros, com um olhar que podia ver através de todas as mentiras e máscaras da corte, uma habilidade que o isolava em seu próprio poder.
A imagem de um rei tão poderoso, mas igualmente aprisionado, acendeu nela uma curiosidade perigosa e inesperada. Uma centelha de reconhecimento em sua própria alma cativa. A curiosidade era uma chama que Elara sabia que precisava apagar. Ela era uma serva. Estava prometida. Seu futuro, por mais desolador que parecesse, já estava escrito em um contrato de casamento. Fantasiar sobre o governante de Ashara era uma loucura, um caminho que só a levaria a mais dor. Ela se forçou a focar em sua realidade, o cheiro de feno, a textura áspera das rédeas em suas mãos, o calor reconfortante do flanco de um cavalo. Seu mundo era ali, nos estábulos, um santuário temporário. O mundo dele era o trono, as alianças políticas, as princesas de reinos distantes. Ela tomou uma decisão consciente e firme. Permaneceria invisível. Manteria a cabeça baixa, faria seu trabalho e evitaria qualquer caminho que pudesse, por um acaso do destino, cruzar com o do sultão. Sua sobrevivência dependia de não ser notada, de ser apenas mais uma sombra a serviço da coroa. Naquela noite, de seu pequeno quarto com vista para os jardins internos, Elara viu uma única luz acesa na janela mais alta da torre principal do palácio. A Torre do Sultão. Ela imaginou o homem solitário lá em cima, cercado por um luxo que era tão uma gaiola quanto sua própria pobreza. Eram dois prisioneiros em castelos diferentes, separados por um abismo de poder, riqueza e destino. Ela se disse que eles eram universos distintos, destinados a nunca colidir. No entanto, enquanto observava a chama solitária tremeluzir contra a escuridão da noite, um estranho pressentimento se apoderou dela. Uma corrente elétrica que parecia conectar sua janela à dele. Era a sensação arrepiante e inegável de que o destino, às vezes, não se importa com as barreiras que os homens constroem e que certos encontros são tão inevitáveis quanto o nascer do sol. 3 dias se passaram. 3 dias em que Elara se mergulhou no trabalho com uma determinação feroz, usando o esforço físico para silenciar o eco daquela reação desconcertante. Ela se convenceu de que fora apenas o sol, o cansaço, uma fantasia tola de uma mente sobrecarregada. Naquela tarde, enquanto atravessava um pátio interno a caminho da cozinha, ela o viu. A uns 40 metros de distância, perto das arcadas que levavam aos jardins privados, estava uma silhueta masculina. Ele estava de costas para ela, mas mesmo àquela distância, a presença dele era uma força da natureza. Ombros largos, uma postura que irradiava uma autoridade silenciosa e inquestionável. A luz do sol poente delineava sua forma, transformando-o em uma figura de bronze e sombra. Ele não era apenas um homem, era um centro de gravidade, um ponto para o qual todo o pátio parecia se curvar. Elara parou, o cesto de linho quase escorregando de seus dedos, sentindo um puxão inexplicável em seu âmago. O corpo de Elara reagiu antes que sua mente pudesse processar o que via. Um calor intenso e súbito subiu por seu pescoço, espalhando-se por seu rosto como uma febre instantânea. Seu coração, antes calmo, disparou em um ritmo violento e descontrolado, martelando contra suas costelas com uma urgência que lhe roubou o fôlego. As pontas de seus dedos começaram a formigar. Uma sensação elétrica e estranha, como se cada terminação nervosa em seu corpo tivesse acabado de despertar de um longo sono. Foi uma reação visceral, primitiva, que a abalou até os alicerces. Como se um trovão silencioso tivesse ecoado sob sua pele, despertando algo adormecido e perigoso. Ela não conseguia ver seu rosto, não sabia quem ele era, mas seu corpo o reconhecia de uma maneira aterrorizante e profunda. Uma linguagem ancestral que sua mente lógica se recusava a compreender. Era uma traição de sua própria carne. A vergonha a inundou, quente e sufocante.
tão potente quanto a onda de calor que a precedeu. Estava prometida. Seu futuro, por mais sombrio que fosse, pertencia a outro homem. Sentir aquilo por um completo estranho, uma mera silhueta contra a luz, era uma deslealdade, uma mancha em sua honra. Ela apertou as mãos no cesto, as unhas cravando na palma da mão na tentativa de ancorar-se na dor física, de se distrair daquela combustão interna. Ela não podia, ela não devia. Precisava se controlar, esmagar aquela sensação antes que ela criasse raízes. Com um esforço monumental, ela desviou o olhar, forçando seus pés a se moverem, a continuar seu caminho. Quando ousou olhar para trás por uma fração de segundo, ele já havia desaparecido, deixando para trás apenas o ar vibrante e uma mulher tremendo com a força de uma emoção que não tinha o direito de sentir. 2 dias depois, o destino teceu sua teia novamente, de forma ainda mais sutil e devastadora. Elara estava polindo os adornos de prata em um corredor raramente usado da ala oeste, um trabalho tedioso que lhe permitia se perder em seus próprios pensamentos. O palácio estava silencioso, exceto pelo som suave de seu pano contra o metal. Foi quando ela ouviu, vinda de uma porta entreaberta a poucos metros de distância, uma voz masculina, grave e profunda, cortou o silêncio. Não era alta, mas carregava o peso de um comando inato, a ressonância de quem está acostumado a ser obedecido sem precisar levantar o tom. Cada palavra era clara, precisa, envolta em um timbre aveludado que parecia vibrar no próprio ar. Elara congelou, a mão suspensa no ar, o coração parando por um instante antes de recomeçar a bater em um ritmo lento e pesado, como um tambor de guerra se aproximando. Se a visão da silhueta dele fora um trovão, ouvir sua voz foi como ser atingida por um raio. Um arrepio desceu por sua coluna, lento, vértebra por vértebra, deixando um rastro de fogo gelado em seu caminho. Uma contração aguda e involuntária em seu baixo ventre a fez ofegar silenciosamente. Foi um impacto tão físico, tão chocante, que ela teve que se apoiar na parede para não cair. A voz dele não era apenas um som, era uma carícia, uma invasão. Parecia tocar lugares dentro dela que ela nem sabia que existiam, despertando um desejo súbito, avassalador e profundamente vergonhoso. Ela permaneceu imóvel, prisioneira daquela melodia falada, ouvindo fragmentos de uma conversa sobre tratados comerciais que, para ela, soavam como a mais íntima das poesias. Cada inflexão, cada pausa, ressoava dentro dela como se ele estivesse falando diretamente com sua alma. O som suave do trinco se fechando foi como um golpe físico, cortando a conexão e deixando-a em um silêncio ensurdecedor. Elara ficou ali, encostada na pedra fria, tremendo incontrolavelmente, o corpo inteiro vibrando com as réplicas daquela experiência. A vergonha que sentiu foi 1000 vezes pior do que antes, pois a reação fora ainda mais íntima, mais profunda. Era uma loucura, uma perigosa e autodestrutiva loucura. Aquele homem, quem quer que fosse, era uma ameaça à sua paz, ao seu futuro, à sua própria sanidade. Naquele momento, ela tomou uma decisão firme, um voto desesperado feito ao seu coração aterrorizado. Ela precisava evitar aquele homem, evitar sua presença, evitar sua voz. Sua sobrevivência naquele palácio e a pouca paz que lhe restava dependia de nunca mais cruzar o caminho dele. Mas o destino, com sua ironia cruel e seus planos grandiosos, raramente se importa com as decisões dos mortais. Uma semana se passou como um borrão febril, com Elara se movendo pelo palácio como uma espiã em seu próprio cativeiro. Ela mapeou os horários da corte com uma precisão desesperada, aprendendo a prever os movimentos daquela silhueta masculina, daquela voz que assombrava seus pensamentos.
Faltavam apenas 5 semanas para seu casamento. E cada nascer do sol era um grão a menos na ampulheta de sua liberdade. O medo de encontrá-lo se tornou uma segunda pele, uma tensão constante que mantinha seus músculos contraídos e seu coração em alerta. Ela se convenceu de que estava no controle, de que sua estratégia de invisibilidade a protegeria. Mas o destino tem um desprezo cruel por mapas e horários. Naquela tarde, enquanto ela conduzia um pônei manso pelo pátio de treinamento, o pequeno sobrinho de um ministro, um menino de uns 6 anos, correu descontroladamente na frente do animal, que se assustou e empinou, as patas dianteiras cortando o ar. O tempo pareceu se esticar, cada segundo se tornando uma eternidade de terror. O grito do menino foi abafado pelo relincho agudo do pônei. Sem um pingo de hesitação, a lógica esmagada pelo instinto, Elara se lançou para a frente. Ela empurrou o menino para fora do caminho com uma mão, usando o próprio corpo como escudo, enquanto sua outra mão agarrava as rédeas com uma força que não sabia possuir. Sua voz, a mesma que acalmava o garanhão do sultão, emergiu em uma melodia baixa e suave, acalmando o pânico do animal. O perigo passou em um piscar de olhos, mas no caos, o corpo do pônei havia se chocado contra um pedestal de mármore, derrubando um vaso de cerâmica azul cobalto que se estilhaçou no chão com um som caro e definitivo. A mãe do menino correu, abraçando o filho sem sequer olhar para Elara, que permaneceu ali, tremendo, o coração batendo descontroladamente, assumindo silenciosamente a culpa por um desastre que ela apenas impediu de ser uma tragédia. A consequência chegou menos de 1 hora depois, na forma de um guarda do palácio cuja expressão era tão dura quanto a armadura que usava. O vaso, ele informou com uma frieza cortante, era uma peça inestimável, um presente diplomático da dinastia do Norte. E o sultão, ele mesmo, exigia uma explicação, pessoalmente. A palavra pessoalmente sugou todo o ar dos pulmões de Elara, deixando-a com um vácuo gelado no peito. O terror, puro e avassalador, a engoliu. Era o fim de sua estratégia, o colapso de seu mundo cuidadosamente construído. A caminhada pelos corredores silenciosos até os aposentos privados do sultão foi a mais longa de sua vida. Cada passo sobre o mármore polido ecoava como uma batida de tambor fúnebre. Ela tentava erguer suas defesas, lembrar-se de Zaida, de seu noivo, de seu lugar, mas seu corpo era um traidor, vibrando não apenas de medo, mas de uma antecipação terrível e elétrica que a envergonhava até a alma. Kailan estava examinando um mapa de rotas comerciais quando Faris entrou, a expressão grave. A notícia do incidente no pátio foi relatada com a eficiência burocrática de sempre. Um vaso quebrado, um pequeno nobre assustado, uma serva descuidada. Kailan ouvia com metade da atenção, pronto para dispensar o assunto com uma ordem de reposição do custo. Mas então Faris mencionou o nome da serva responsável. Seu nome é Elara, Majestade, a nova tratadora dos estábulos. O nome o atingiu não como um som, mas como uma força física, um soco silencioso no plexo solar que o deixou sem ar. Elara. O nome ecoou no silêncio de sua mente e, de repente, a atração inexplicável que sentia pelos estábulos. A sensação de presença que o assombrava, tudo se cristalizou em uma clareza cruel e devastadora. Era ela. A bússola em seu peito girou descontroladamente, apontando para aquele nome com uma certeza que o abalou profundamente. Um impulso primitivo e irracional tomou conta dele, tão poderoso que suas próximas palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Eu mesmo falarei com ela. Sua voz soou mais ríspida do que pretendia, cortando a sugestão de Faris de uma punição simples. O vizir o olhou, a surpresa clara em seus olhos, mas não ousou questionar.
Sozinho novamente, Kylan sentiu o coração martelar contra as costelas com uma violência desconhecida. Por quê? Porque a necessidade de vê-la era tão urgente, tão visceral. Ele puxou os registros dos servos, a caligrafia oficial descrevendo-a em termos frios. 19 anos, órfã, designada para os estábulos. E então, a última linha. Uma sentença que se cravou em sua mente como um espinho envenenado. Prometida em casamento a um comerciante de especiarias. A união ocorrerá em 5 semanas. Uma onda de possessividade sombria e furiosa o inundou. Uma emoção tão ilógica e intensa que o assustou. Ela estava parada do lado de fora da porta de carvalho maciço, a mão erguida, os nós dos dedos a milímetros da madeira. Tremia tanto que temia que o som de seus ossos batendo uns nos outros fosse ouvido lá dentro. Cada fibra de seu ser gritava para que ela fugisse, para que desaparecesse nos corredores e aceitasse qualquer punição, desde que não tivesse que encarar o homem cuja voz sozinha a desfazia. Lá dentro, ele estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela, mas sem ver a paisagem. Todo o seu ser estava focado naquela porta, esperando o som de uma batida que parecia demorar uma vida inteira. Seu pulso latejava em seu pescoço. Uma contagem regressiva para um encontro que ele sentia, com uma certeza aterrorizante que mudaria absolutamente tudo. A tensão no ar era tão espessa que podia ser cortada. Um fio esticado entre 2 corações que batiam em um ritmo frenético e sincronizado. No exato instante em que a ponta de seus dedos finalmente roçou a superfície fria da madeira, a porta se abriu para dentro com um clique suave. O coração de Elara saltou para a garganta, mas não era ele. Era Faris, o grão-vizir, que a olhou de cima a baixo com um olhar indecifrável e penetrante que a fez se sentir nua. Atrás dele, o mesmo menino que ela salvara passou correndo pelo vão da porta, rindo, seguido por sua irmã mais velha. Eles desapareceram pelo corredor, suas risadas ecoando nas paredes. Faris fez uma pequena reverência para dentro da sala e então fechou a porta novamente, deixando Elara sozinha mais uma vez no silêncio opressivo do corredor. O adiamento foi um alívio tão agudo que quase a fez cair, mas também uma frustração torturante. A porta fechada não era mais uma barreira, era uma promessa. O encontro não fora evitado, apenas adiado, e agora, suspenso naquele silêncio carregado, parecia mais inevitável e iminente do que nunca. A porta se abriu. Não foi um som, mas uma mudança na pressão do ar, uma alteração na própria textura do silêncio. Kylan não se virou de imediato. Ele sentiu a presença dela como se sente a aproximação de uma tempestade no deserto, uma eletricidade estalando na atmosfera. Quando finalmente seus olhos se moveram, o tempo se estilhaçou em fragmentos lentos e dolorosamente nítidos. Ali, emoldurada pelo arco da porta, com a luz do corredor criando uma auréola suave em seus cabelos escuros, estava ela. Não uma versão sonhada, não uma miragem de fumaça e desejo, mas carne, osso e pânico contido. Os mesmos olhos que continham a vastidão do céu noturno, a mesma curva suave dos lábios que ele conhecia com uma intimidade impossível. Cada detalhe, desde a maneira como um fio de cabelo se soltava para roçar sua bochecha até a postura de seus ombros, tensa e vulnerável, era uma faca cravada em seu peito. Não era um eco, era a fonte. O reconhecimento não foi um pensamento, foi uma convulsão que percorreu seu corpo. Uma onda de choque que lhe arrancou o ar dos pulmões e fez seus joelhos ameaçarem ceder. Ela era real. As 2 palavras explodiram em sua mente com a força de uma revelação divina e uma condenação infernal. Um alívio tão devastador que doía.
uma torrente de alegria tão intensa que se misturava ao terror. E sob tudo isso, uma fúria primitiva e possessiva emergiu das profundezas de sua alma. Uma certeza animal de que aquela mulher lhe pertencia. A informação de que ela estava prometida a outro homem retornou não como um fato, mas como uma blasfêmia, uma ofensa contra a ordem natural do universo. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, as unhas cravando em suas palmas. Ele a encontrara. Depois de anos de busca em seus próprios sonhos, ela estava ali, e o mundo inteiro se tornaria pó antes que ele a perdesse novamente. Elara ergueu o olhar, o coração martelando em sua garganta, e o viu por inteiro pela primeira vez. Foi como encarar o sol depois de uma vida na escuridão, uma experiência tão avassaladora que quase a cegou. Ele não era apenas alto, era imponente, uma montanha de poder contido em forma humana, com ombros largos que pareciam capazes de carregar o peso do mundo. Seu rosto era uma obra de arte esculpida em ângulos duros e uma beleza masculina brutal, com uma mandíbula forte e lábios que pareciam ao mesmo tempo sensuais e cruéis. Mas foram seus olhos que a desfizeram. Escuros, intensos, eles não apenas viam, eles consumiam, desnudando-a camada por camada até que não restasse nada além de sua alma trêmula. A silhueta que a assombrara, a voz que a incendiara, agora tinham um rosto, e o impacto daquela verdade foi um soco silencioso em seu estômago, roubando-lhe a força, a razão e a própria respiração. Uma onda de calor insuportável subiu por seu corpo, começando em seus pés e explodindo em seu rosto, deixando-a tonta e ofegante. Suas pernas se transformaram em água e ela se perguntou com um terror distante se desmaiaria ali mesmo. Não era medo, era algo muito mais perigoso. Era reconhecimento. Uma parte antiga e esquecida de sua alma se esticou e o saudou como a um velho conhecido, um companheiro há muito perdido. A lógica gritava que era impossível, que ela era uma serva prometida e ele era seu soberano. Mas seu corpo traidor não ouvia. Ele respondia com uma umidade vergonhosa entre as pernas, com um formigamento nos seios, com um desejo tão agudo e primitivo que era uma dor física. A vontade de dar um passo à frente, de tocar a pele de seu rosto apenas para confirmar que ele era real, era tão forte que ela precisou cravar as unhas em suas próprias mãos para se manter no lugar. O tempo parou de fluir. Ele se solidificou ao redor deles, prendendo-os em um momento de âmbar. O palácio, o reino, as regras que governavam suas vidas, tudo se dissolveu em um zumbido distante e sem importância. Restavam apenas seus olhos. No olhar dele, ela não viu a fúria de um sultão, mas o choque de um homem que encontrava a resposta para uma pergunta que nem sabia que havia feito. E em seus olhos, ele não viu a subserviência de uma serva, mas a mesma tempestade de reconhecimento devastador que assolava seu próprio peito. Foi uma conversa inteira travada no silêncio, uma confissão mútua e aterrorizante de que ambos sentiam a mesma fratura no universo, o mesmo puxão magnético que tornava todo o resto irrelevante. Naquele instante suspenso, não havia sultão nem órfã. Havia apenas um homem e uma mulher que se encontravam através de vidas e sonhos, ligados por um fio invisível e inquebrável. O som distante de um sino, marcando a hora, quebrou o feitiço com a brutalidade de um vidro se partindo. A realidade desabou sobre eles, fria e impiedosa. Kailan sentiu o peso da coroa invisível se assentar novamente em sua cabeça. Sua postura se endureceu, a mandíbula se cerrou, a máscara de autoridade deslizando de volta ao lugar com um esforço monumental. Elara sentiu a corrente de seu noivado apertar em seu pulso, o abismo intransponível de seu status social se abrindo a seus pés. O calor em seu corpo se transformou em um gelo de pânico. Ela baixou os olhos.
Incapaz de sustentar o olhar dele por mais um segundo, o gesto de submissão, um reflexo treinado que agora parecia a mais profunda das mentiras. O momento terminara, mas o dano estava feito. A conexão fora estabelecida, uma corrente elétrica que agora zumbia permanentemente entre eles. A verdade, uma vez vista, não podia ser ignorada, e ambos sabiam, com uma certeza aterrorizante, que nada jamais seria como antes. Fale sobre o vaso. A voz de Kylan cortou o silêncio. Grave e controlada, mas a neutralidade era uma máscara fina sobre uma correnteza de emoções desconhecidas. Ele não a olhava diretamente, preferindo focar em um ponto na parede atrás dela. Um ato de autopreservação. Elara manteve a cabeça baixa, o chão de mármore parecendo ondular sob seus pés. Eu impedi que o menino se ferisse, Majestade. O pônei se assustou. O vaso foi um acidente no processo. Sua voz era um sussurro trêmulo, mas firme. Cada palavra era uma verdade simples, desprovida de artifícios. Ele sentiu a genuinidade dela como uma onda de calor no peito frio de seu escritório. A lógica, o protocolo, Faris, todos exigiam uma punição exemplar. Mas a bússola em sua alma, aquela força que o guiava para a verdade, gritava para que ele a mantivesse perto. O valor de uma criança é maior que o de qualquer objeto. Volte ao seu trabalho, ele disse, o tom final, dispensando-a. O choque daquela absolvição a atingiu com mais força do que qualquer punição teria feito. A decisão do sultão ecoou pelos corredores do palácio como uma onda de choque silenciosa, gerando sussurros e olhares confusos. Para Elara, a clemência não foi um alívio, mas uma nova forma de prisão. Antes, ela podia se esconder. Agora, a ausência de punição a tornava visível, um ponto de interrogação no tecido ordenado da vida da corte. Seus encontros com ele se tornaram inevitáveis, acidentes cuidadosamente orquestrados pelo destino ou por uma vontade soberana que ela não ousava nomear. Um olhar roubado através de um pátio ensolarado, a respiração presa quando seus caminhos se cruzavam em um corredor estreito, a presença dele, sentida como uma mudança na temperatura do ar antes mesmo que ele aparecesse. Cada quase encontro era uma tortura requintada, um fio de tensão que se esticava mais e mais a cada dia, ameaçando arrebentar com uma força devastadora. A invisibilidade, que fora sua armadura agora, estava em frangalhos, deixando-a exposta e vulnerável à força magnética que emanava dele. Kaelan, por sua vez, abandonou qualquer pretensão de indiferença, ao menos para si mesmo. A necessidade de vê-la se tornou uma fome constante, uma obsessão que coloria cada momento de seu dia. Ele começou a alterar suas rotas diárias, encontrando razões absurdas para inspecionar os estábulos ao amanhecer ou para passar pelos jardins de serviço no final da tarde. Ele questionava Faris sobre o bem-estar dos cavalos com uma frequência que beirava o ridículo. Cada pergunta, uma desculpa velada para ouvir o nome dela, para sentir a vibração daquela conexão. O velho vizir observava, seu olhar aguçado notando a inquietação em seu sultão, a maneira como seus olhos varriam constantemente a multidão. Procurando por uma única face, Kylan não estava mais governando com a mente. Ele estava caçando com a alma, seguindo um instinto primitivo que o puxava para ela com uma força que tornava o poder, os tratados e a coroa completamente irrelevantes. Elara travava uma guerra perdida dentro de si mesma. Sua mente, disciplinada por anos de medo e resignação, gritava ordens de distanciamento. Ela se forçava a focar em seu noivo, no contrato, na segurança de sua família, tentando construir uma muralha de dever ao redor de seu coração.
mas seu corpo era um traidor. Na presença dele, suas resoluções se desfaziam em pó. Sua pele se tornava um sensor hipersensível, registrando a proximidade dele com um arrepio elétrico. Sua respiração se tornava rasa e irregular, uma traição audível de sua agitação interna. Seus pensamentos, antes ordenados, se fragmentavam em imagens sensoriais. O som de suas botas no cascalho, a linha de sua mandíbula, a intensidade de seu olhar que parecia queimar através de suas roupas. Ela não podia, ela não devia, mas cada fibra de seu ser, cada célula rebelde de seu corpo se inclinava em direção a ele como uma flor se inclina para o sol, faminta por um calor que sabia que a consumiria. O destino, com sua ironia cruel, arranjou o palco para o inevitável. Enquanto Elara carregava um feixe de rédeas recém-oleadas por um corredor de serviço, uma se soltou, caindo com um baque surdo no chão de pedra. Antes que pudesse se curvar, uma sombra a cobriu. Kaylan estava ali, vindo da direção oposta. Ambos se abaixaram no mesmo instante, um movimento sincronizado e não ensaiado. Seus dedos se encontraram sobre o couro frio. Não foi um toque, foi uma colisão de universos. Um choque elétrico, violento e avassalador, subiu pelo braço dela, incendiando cada veia com um fogo líquido e proibido. Ele sentiu a mesma corrente, um arco voltaico que parou seu coração por uma batida inteira. Eles congelaram, os dedos ainda roçando, os olhos arregalados em um pânico mudo e compartilhado. O toque durou 1 segundo, mas deixou uma marca invisível, uma queimadura fantasma que ambos sentiriam por horas, latejando como a prova irrefutável de sua conexão perigosa. A realidade desabou sobre Elara 2 dias depois, na forma de uma carta selada com o brasão da família de seu noivo. A caligrafia elegante de sua futura sogra era fria e precisa, detalhando os preparativos finais para a cerimônia. Faltavam apenas 4 semanas. 4 semanas. Os números se cravaram em sua mente, cada um prego em seu caixão. A carta falava de tecidos para o vestido, de convidados, de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O toque fantasma da mão de Kaylan ainda queimava em sua pele, um contraste violento com a realidade de tinta e papel que segurava. O pânico, antes uma correnteza subterrânea, agora era uma inundação que ameaçava afogá-la. A conexão com o sultão não era mais uma fantasia perigosa, era uma agonia, uma janela para um mundo que ela nunca poderia ter, tornando a prisão que a aguardava infinitamente mais sombria e insuportável. O desejo e o dever travaram uma batalha sangrenta em sua alma. Naquela mesma noite, Kaylan encontrou Fares em sua biblioteca particular. A máscara de controle do sultão estava rachada, revelando o homem atormentado por baixo. Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, a energia reprimida vibrando na sala silenciosa. Fares, eu não posso fazer isso, ele disse de repente, a voz rouca de desespero. Não posso me casar com uma estranha. Não agora. O vizir suspirou, o peso de décadas de serviço em seus ombros. Majestade, já passamos por isso. É seu dever. Kaylan parou, virando-se para o velho amigo, seus olhos queimando com uma verdade febril. Você não entende, ele disse, a voz baixando para um sussurro carregado de dor. É ela, a mulher dos meus sonhos. Eu a encontrei. O queixo de Fares caiu. A serva dos estábulos? Kaylan assentiu, o movimento quase imperceptível. E ela está prometida a outro. Eu, que governo um reino, sou impotente para reivindicar a única verdade que já encontrei. A chuva começou sem aviso. Uma torrente súbita que transformou os jardins do palácio em um borrão de verde e cinza. Elara, que colhia ervas para os ungüentos dos cavalos,
correu para se abrigar sob o pequeno pavilhão de mármore no centro do roseiral. Segundos depois, ele estava lá, buscando refúgio da mesma tempestade. O espaço era minúsculo, forçando uma proximidade que era ao mesmo tempo torturante e eletrizante. Pela primeira vez, não havia desculpas, nem deveres. Apenas o som da chuva e o silêncio pesado entre eles. Você parece gostar da chuva, ele disse, a voz baixa, quebrando o feitiço. Ela lava o mundo, ela respondeu, sem fôlego. Deixa tudo limpo. Seus olhos se encontraram, e a conversa mundana se tornou um código para algo muito mais profundo. Ele deu um passo, eliminando a distância já insignificante. Seus rostos estavam a centímetros de distância, suas respirações se misturando no ar úmido. A tensão era insuportável, um clímax iminente. E então, o som agudo de um sino de guarda ecoou pelo jardim, quebrando o momento com uma brutalidade cruel. A notícia chegou não como um sussurro, mas como o golpe de um machado, desferido com um sorriso triunfante pela própria Zaida. Ela encontrou Elara perto dos poços, segurando um pergaminho com o selo do noivo como se fosse um troféu de caça. Boas novas, enteada, disse ela, a voz pingando uma doçura venenosa que fez a pele de Elara se arrepiar. Seu noivo é um homem de ação. Ele chegou hoje e, generosamente, concordou em antecipar a cerimônia para amanhã ao meio-dia. Não é maravilhoso? As palavras pairaram no ar, densas e irreais. Amanhã, o mundo de Elara inclinou-se violentamente em seu eixo, o som da voz de Zaida se tornando um zumbido distante e agudo. O ar ficou rarefeito, cada respiração uma luta. A pequena chama de esperança que ela secretamente nutria, aquela fantasia perigosa e frágil de uma escolha, foi extinta com uma brutalidade tão repentina que a deixou oca, uma concha vazia no meio do pátio barulhento do palácio. A informação se espalhou pelo palácio como fogo em palha seca, um mero detalhe logístico para a maioria, mas para Kailan foi uma declaração de guerra. Fares lhe contou nos aposentos reais, a voz do vizir carregada de uma cautela que beirava a pena. Kailan permaneceu em silêncio por um longo momento, o rosto uma máscara de granito impenetrável. Mas por dentro, uma tempestade de fúria sombria e primitiva se formava, uma força que ele não sentia há anos. A bússola em sua alma não girava mais. Ela se estilhaçou, apontando em uma única direção com a violência de uma obsessão. A ideia dela pertencendo a outro, de suas mãos sendo tocadas por outro homem, de sua voz cantando para outro, era uma impossibilidade física, uma violação da ordem natural do universo. Prepare meus guardas, ele disse finalmente, a voz tão baixa e letal que fez Faris recuar um passo. Não, ele se corrigiu, os olhos queimando com uma luz febril. Eu vou sozinho. Ele a encontrou no único lugar que poderia, o santuário dos estábulos. Ela estava na baia de Rayyan, a testa encostada no flanco quente do animal, o corpo tremendo com soluços silenciosos. A luz da lua que entrava pelas frestas pintava listras prateadas em seu cabelo escuro. Kailan parou na entrada. A presença dele uma força que fez o garanhão levantar a cabeça em alerta. O som suave de seus passos no feno a fez se virar, os olhos vermelhos e inchados se arregalando de pânico e dor. Eles disseram que você parte amanhã, ele declarou. A frase não uma pergunta, mas uma acusação. Você ia simplesmente desaparecer? Sem uma palavra? A dor em sua voz era tão crua, tão despojada de sua autoridade real, que a atingiu com mais força do que qualquer grito. Ela balançou a cabeça, incapaz de formar palavras, o nó em sua garganta sufocando qualquer resposta que pudesse tentar dar. Eu não posso. Ela finalmente sussurrou, a voz quebrada, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto.
Minha família, a dívida deles será paga. Zaida terá sua liberdade. Eu sou o preço. Cada palavra era uma faca em seu próprio coração, a confissão de sua impotência. Eu não tenho escolha. Ele deu um passo à frente, o espaço entre eles vibrando com uma energia insuportável. Escolha, ele rosnou, a voz rouca de uma agonia contida. Eu sonho com você há 5 anos, Elara. Cada noite, eu recusei um reino de princesas porque nenhuma delas tinha seus olhos. Eu sou o sultão de Ashara e lhe digo que a única convenção que importa é esta verdade entre nós. Escolha a mim. A revelação a atingiu como uma onda, roubando-lhe o pouco ar que lhe restava. Não era uma fantasia, não era uma loucura, era real. E isso tornava tudo infinitamente mais doloroso e impossível. As palavras se esgotaram, deixando para trás apenas a verdade crua e latejante de seus corações. O impasse era uma tortura, um abismo de dever e desejo que os separava. Com um som gutural de frustração e anseio, Kailan fechou a distância em 2 passos largos. Suas mãos subiram para o rosto dela, os polegares traçando as trilhas úmidas de suas lágrimas com uma reverência desesperada. E então ele a beijou. Não foi um beijo, foi uma colisão, uma fusão de almas famintas. Foi a fúria de sua possessividade e a doçura de seu reconhecimento. O sabor de suas lágrimas se misturou ao gosto de desespero e pertencimento. Um gosto de lar que ele procurou por toda a vida. Ela se agarrou a ele, os dedos se cravando em suas vestes, respondendo com a mesma fome desesperada. Naquele momento, não havia sultão nem serva, apenas um homem e uma mulher reivindicando a única verdade que lhes restava no universo. Quando seus lábios finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. O mundo real voltando a se focar com uma clareza brutal. O som distante de um guarda fazendo sua ronda foi o lembrete cruel de suas realidades. A conexão entre eles agora era uma marca indelével, uma queimadura que ambos carregariam. Ela se afastou, o movimento mais doloroso de sua vida. Eu preciso ir, ela sussurrou. A sentença final para aquele momento roubado. Ele a observou, o peito subindo e descendo com uma respiração pesada. A fúria em seus olhos, substituída por uma determinação fria e inabalável. Ele não a impediu de sair do estábulo, mas seu olhar a seguiu, uma promessa silenciosa mais forte que qualquer corrente. Ela podia tentar cumprir seu dever, caminhar em direção à sua gaiola dourada. Ele, Kailan al-Zahran, sultão de Ashara, iria queimar o mundo até as cinzas antes de permitir que ela pertencesse a outro. O confronto final não era mais uma possibilidade, era uma certeza. A manhã da partida de Elara chegou fria e cinzenta, um espelho perfeito para a desolação em sua alma. Ela deixou os estábulos antes do amanhecer, o único lugar que parecera um lar, e a despedida foi uma série de cortes silenciosos em seu coração. Jamal, o velho tratador, apenas apertou seu ombro, seus olhos enrugados, transmitindo uma tristeza que palavras não poderiam conter. As crianças dos outros servos, que haviam se afeiçoado a ela, foram a sua ruína. Uma menina de 5 anos, com olhos grandes e assustados, agarrou-se à sua saia, chorando e implorando para que ela não fosse embora. Elara se ajoelhou, o rosto uma máscara de calma forçada, e prometeu que voltaria para visitá-la, uma mentira que queimou em sua garganta como veneno. Ao atravessar os portões do palácio pela última vez, ela não olhou para trás. Sua postura era a de uma mulher resignada com seu destino. Mas por dentro, cada passo era um grito silencioso. Um lamento pela vida que ela mal provara e já estava perdendo para sempre. Nos aposentos reais, Kailan era a personificação de um reino em colapso. O sol nasceu e se pôs, e ele não se moveu.
A bandeja com seu café da manhã permaneceu intocada. O vinho da noite anterior esquecido sobre a mesa. Ele não dormiu, não comeu, não falou. Fariz entrou e saiu várias vezes, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto, tentando falar de assuntos de Estado, de alianças, de dever. Mas Cailan não o ouvia. Seus olhos estavam fixos em um ponto invisível na parede, revivendo o toque dela, o gosto dela, a agonia de sua partida. Seu poder, que poderia mover exércitos e redefinir fronteiras, era absolutamente inútil contra o vazio que ela deixara. Ele era um rei em um trono de ouro, governando um império de cinzas, um homem que possuía tudo e não tinha nada. Pela primeira vez em sua vida, o grande sultão estava completamente perdido, afogando-se em um silêncio que era mais ensurdecedor que qualquer grito de batalha. A cerimônia se aproximava com a inevitabilidade de uma maré. Elara foi levada para a casa de seu noivo, uma mansão opulenta que parecia uma gaiola ainda mais elaborada que o palácio. Servas que ela não conhecia a banharam em águas perfumadas e a vestiram com sedas e brocados pesados. O vestido de noiva era uma obra de arte, bordado com fios de ouro e pérolas minúsculas, mas para Elara parecia uma mortalha. O tecido era frio contra sua pele, o peso uma representação física de sua sentença. Do lado de fora, ela ouvia o som de músicos afinando seus instrumentos e o murmúrio dos convidados chegando, cada nota uma batida a mais no martelo que selava seu destino. O ar estava pesado com o perfume de 1000 flores, um aroma doce e sufocante que a enjoava. Tudo estava perfeitamente arranjado para a celebração de sua morte em vida. Uma tragédia iminente disfarçada de festa. De sua janela, Cailan observava os nobres se dirigindo para a casa do comerciante. Suas vestes coloridas uma zombaria à escuridão em sua alma. Foi então que a clareza o atingiu, não como uma luz suave, mas como um raio que estilhaçou sua apatia. Ele viu o rosto dela em sua mente, ouviu a súplica em seu beijo, e a dor se transformou em uma fúria incandescente. O que era um reino sem verdade? O que era um sultão sem seu coração? Um trono vazio, uma coroa de metal frio, ele não podia viver sem ela. Ele não iria. O escândalo, a crise política, a fúria do conselho, nada disso importava. Eram apenas ruídos distantes diante da única verdade que importava. Uma vida sem Elara não era vida. Ele preferia ser um pária com ela, a ser um rei sem ela. O dever para com seu povo era garantir a força de Ashara, e ele percebeu, com uma certeza devastadora, que Elara era sua força. No exato momento em que a clareza atingia Cailan, ela se apoderava de Elara. As servas terminaram de arrumar seu véu, e ela se encarou no grande espelho de bronze polido. A mulher que a olhava de volta era uma estranha, uma boneca lindamente adornada, com olhos vazios e mortos. Foi naquele instante que a resignação se quebrou. Ela viu seu futuro se desenrolar. Anos de sorrisos vazios, de noites silenciosas ao lado de um homem que não conhecia sua alma. Uma vida inteira se escondendo, exatamente como Zaida sempre quis. Mas Cailan a vira, ele a vira de verdade. O pensamento de nunca mais sentir seu toque, de nunca mais se perder em seus olhos, era uma dor física, mais terrível que qualquer punição. Pela primeira vez, uma faísca de rebelião acendeu em seu peito. Ela merecia uma escolha. Ela merecia a verdade. Mas enquanto seu coração começava a bater com essa nova e perigosa esperança, ela ouviu a música do casamento começar. Seria tarde demais? A decisão de Cailan foi forjada no fogo de sua revelação, tornando-se uma lâmina de aço inquebrável. Ele se levantou, a letargia desaparecendo, substituída por uma determinação tão absoluta que era aterrorizante. "Prepare meu cavalo", ele ordenou ao guarda na porta, a voz ressoando com a autoridade que ele havia esquecido que possuía.
Faris correu ao seu encontro no pátio, o rosto pálido de pânico. Majestade, pense no que está fazendo. Isso causará uma guerra com as famílias nobres, destruirá sua reputação. Kailan montou em Rayyan, o garanhão negro, sentindo a urgência de seu mestre. Ele olhou para o velho vizir, seus olhos queimando. Minha vida já está destruída sem ela, disse ele, a voz baixa e final. Ele não esperou por outra resposta. Na casa do comerciante, a grande porta do salão se abriu. Os convidados se levantaram. A melodia nupcial subiu, enchendo o ar com a promessa de uma união. A cerimônia havia começado. O salão da mansão do comerciante era um espetáculo de opulência sufocante, um mar de sedas coloridas e joias cintilantes. O ar estava denso com o perfume de lírios e incenso, uma mistura doce que se tornava enjoativa, quase fúnebre. Elara permanecia de pé diante do celebrante, o corpo rígido dentro da mortalha de brocado que chamavam de vestido de noiva. Ao seu lado, seu noivo, um homem com olhos frios e um sorriso satisfeito, parecia mais um proprietário inspecionando sua mais nova aquisição do que um parceiro. A voz do celebrante era um zumbido distante, falando de honra, dever e união. Mas para Elara, cada palavra era um elo a mais na corrente que se fechava em torno de sua alma. Ela se concentrou na chama de uma vela, observando-a tremer, uma pequena vida dançando à beira da extinção. Era o espelho de seu coração. Uma tempestade de pânico e desespero contida sob uma superfície de calma gelada e resignada. Então, um som que não pertencia àquele ritual quebrou a solenidade. As pesadas portas de carvalho ao fundo do salão foram abertas com uma força explosiva, batendo contra as paredes com um estrondo que ecoou como um trovão. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, seguido por um silêncio tão absoluto e repentino que era mais alto que qualquer grito. Ali, emoldurado pela luz do sol poente, estava Kailan. Ele não usava a coroa, nem as vestes cerimoniais, mas a autoridade que emanava dele era mais poderosa que qualquer símbolo de poder. Seus olhos, escuros e febris, varreram a sala, ignorando cada rosto chocado, cada nobre ofendido, até encontrarem os dela. O tempo se estilhaçou. Através da distância, através do mar de testemunhas petrificadas, seus olhares se prenderam. Uma corrente elétrica visível que incendiou o ar entre eles. Ele não viera como um sultão, ele viera como um homem, e ele viera por ela. Esta cerimônia não irá continuar. A voz de Kailan cortou o silêncio, não como uma ordem, mas como uma declaração de fato, calma e letal. Ele deu um passo à frente e depois outro, movendo-se pelo corredor central com uma graça predatória que fez os convidados se encolherem. Seus olhos nunca deixaram os de Elara. Eu a procurei em cada sonho por 5 anos. Ele continuou, a voz agora carregada de uma vulnerabilidade crua que chocou a todos. Eu recusei reinos e alianças porque sabia que a verdade existia, e a verdade é ela. Ele parou a poucos metros de distância, o peito subindo e descendo com a força de sua emoção. Você não é o preço de uma dívida. Você é o coração de um reino. Você é o meu coração. Eu não permitirei que seja entregue a um homem que só vê seu valor em moedas de ouro. Eu não me importo com o escândalo. Eu não me importo com as consequências. Eu escolho você. O caos explodiu. Sussurros se transformaram em murmúrios indignados. O noivo, o rosto vermelho de fúria e humilhação, deu um passo à frente. Como ousa? Ela está prometida a mim. É uma questão de honra. Zaida, da primeira fila, parecia prestes a desmaiar de horror e raiva. Mas Kailan não lhes deu atenção. Seu universo inteiro estava contido no rosto pálido de Elara. Ele estendeu a mão, a palma aberta. Uma oferta, uma súplica, um desafio. Venha comigo, Elara, ele disse,
A voz agora um sussurro que apenas ela parecia ouvir. Escolha a si mesma, escolha a verdade, confie em mim. O mundo inteiro se conteve. O peso daquela escolha pressionando os ombros de Elara com uma força insuportável. De um lado, a segurança, o dever, a vida que lhe fora imposta. Do outro, o desconhecido, o escândalo, a liberdade e um amor tão avassalador que a aterrorizava e a completava. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Então, com um movimento que parecia ao mesmo tempo lento e rápido demais, Elara ergueu a mão, não para enxugar uma lágrima, mas para alcançar a dele. Ela deu um passo e depois outro. O som de sua saia de seda sussurrando no chão de mármore, o único ruído no salão silencioso. Ela passou pelo seu noivo chocado sem um olhar, sua jornada terminando apenas quando seus dedos finalmente se entrelaçaram com os de Cailan. Um choque elétrico, familiar e reconfortante, selou a decisão. Sim, ela sussurrou, a palavra um voto mais verdadeiro do que qualquer um que o celebrante pudesse arrancar dela. Com a mão livre, ela alcançou o véu que cobria seu rosto, o símbolo de sua submissão, e o puxou, deixando-o cair no chão como uma pele velha e descartada. O gesto foi uma declaração, uma quebra de correntes, a escolha definitiva do amor sobre a segurança, da verdade sobre a honra imposta. Cailan não hesitou. Ele a puxou para si, envolvendo-a em seus braços, e se virou para encarar a multidão furiosa. "Eu paguei um dote por ela. Ela me pertence!" gritou o noivo, a ganância finalmente superando a fachada de honra. Cailan o ignorou completamente, como se ele fosse um inseto zumbindo. Com um movimento fluido, ele a ergueu em seus braços e começou a caminhar de volta pelo corredor, abrindo caminho através do caos. Guardas tentaram intervir, mas pararam ao ver o olhar assassino de seu sultão. Eles saíram do salão escuro e entraram na luz dourada do sol poente. Apenas quando estavam sozinhos no pátio, com os gritos da festa se tornando um ruído distante, ele a colocou no chão. Suas mãos subiram para o rosto dela, e ele a beijou com a urgência desesperada de um homem que encontra água após uma vida no deserto. Foi um beijo de promessas, de alívio, a consumação emocional de uma verdade que ambos sabiam ser tão inevitável quanto o nascer do sol. 6 meses depois, o despertar já não era uma violência, mas uma rendição suave. Cailan abriu os olhos, não para o silêncio opressivo de um quarto vazio, mas para o som da respiração tranquila de Elara ao seu lado. O cheiro de jasmim e chuva, que antes era uma tortura fantasma, agora era real, emanando da pele dela e do jardim sob a janela aberta. Seus cabelos escuros, a mesma cascata de noite do deserto de seus sonhos, estavam espalhados pelo travesseiro de seda, uma visão tão íntima e preciosa que ainda lhe roubava o fôlego. Ele estendeu a mão, traçando a curva de seu ombro, sentindo o calor de sua pele, uma âncora que o prendia a uma realidade mais gratificante do que qualquer fantasia. A coroa podia pesar durante o dia, mas ali, naquele santuário de lençóis e luz da manhã, ele não era o sultão. Ele era simplesmente Cailan, um homem que finalmente encontrara o silêncio pacífico que sua alma tanto buscava. A verdade encarnada na mulher que dormia em seus braços. A validação de sua escolha radical não veio apenas na paz de seus aposentos, mas ecoou pelos corredores de pedra do palácio. Cerca de 1 mês após o casamento interrompido, Paris entrou na sala do trono, não com a postura rígida de um conselheiro, mas com a humildade de um homem que testemunhara um milagre. Ele trazia notícias. O ex-noivo de Elara fora exposto em um escândalo de corrupção, conhecido por sua crueldade com servos e por tratar suas esposas anteriores como propriedade a ser descartada. A revelação se espalhou por Ashara.
e o público entendeu que o sultão não havia roubado uma noiva, mas salvado uma alma. Eu estava errado. Majestade, Fares admitiu, a voz embargada. Eu o pressionei a encontrar uma rainha de linhagem nobre, mas o senhor encontrou algo muito mais raro, uma rainha de caráter. Sua bússola interna nos guiou melhor do que qualquer tratado. Naquele momento, a última sombra de dúvida se dissipou, substituída pela admiração de um reino que começava a entender que a verdadeira nobreza nascia da coragem e da verdade. O palácio, antes um palco para performances vazias, transformou-se sob a influência de Elara. As crianças, que antes se escondiam dos nobres, agora corriam pelos jardins, sabendo que sua rainha muitas vezes se juntaria a elas, os sapatos caros deixados de lado para sentir a grama sob os pés. Sua voz, antes um segredo guardado nos estábulos, agora ecoava pelos pátios em canções que pareciam acalmar a própria alma do reino. E os estábulos, o lugar de seu confinamento, foram preservados por decreto real. Não como um lembrete de seu passado humilde, mas como um monumento sagrado ao lugar onde a verdade de Ashara havia renascido. Jamal, o velho tratador, agora supervisionava o local com um orgulho paternal, contando a todos os visitantes que ali, entre o feno e os cavalos, um sultão aprendeu a ouvir e uma serva aprendeu que sua voz poderia mover o mundo. A mudança era palpável, o medo fora substituído pela esperança e a rigidez da tradição pela força da autenticidade. Naquela noite, da mesma torre alta onde ele uma vez olhou para na escuridão em agonia solitária, Cailan a segurou em seus braços, observando as luzes do reino se espalharem abaixo deles. Passei 5 anos assombrado por um fantasma. Ele sussurrou contra o cabelo dela, a voz cheia de uma reverência que nunca desaparecia. E eu passei a vida inteira aprendendo a ser invisível. Ela respondeu, virando-se para encará-lo, seus olhos refletindo o céu estrelado. Você me ensinou a ser vista. Ele a beijou, um beijo que não continha desespero ou urgência, mas a promessa calma e inabalável de uma eternidade. A súplica de seu sonho, não me deixe, que o acordara em suores frios por tanto tempo, agora era uma memória distante. Ele não precisava mais temer o despertar, pois a realidade que encontrara em seus braços era infinitamente mais poderosa e verdadeira do que qualquer sonho.